Ok. Bem, pessoal, conforme o combinado e o esperado, vamos retomar então essa nossa sequência que corresponde, em princípio, da metade em diante do nosso trabalho aqui, corresponde exatamente quando iniciamos a vertente francesa. Nós estamos adotando a sequência da dissertação, da minha dissertação, que eu já te expliquei o que é, mas evidentemente depois falo de novo. Então, na dissertação contemplava a vertente francesa, contempla a vertente francesa e a vertente inglesa que nós vimos no nosso último encontro. Hoje, então nós vamos examinar, visitar, passear, conversar sobre o Central Park de Nova York, que ele é um filhote herdeiro direto da vertente inglesa e inclusive com uma identificação muito grande dos próprios autores do projeto, o autor principal, etc. Então, por que nós vamos examinar, por que a dissertação contemplou e nós estamos contemplando o Central Park? Bom, por ele ser fruto, vamos dizer assim, dessa vertente inglesa, uma, e a outra, que o Central Park se transformou e é ainda uma grande referência como um parque, vamos dizer assim, que merece por uma série de razões, merece uma atenção muito especial da nossa parte, dos arquitetos, paisagistas, etc., por uma série de razões que eu vou tentar assim, me lembrar de algumas. Por exemplo, que o projeto foi uma escolha feita por concurso público. Uma. A outra é que esse projeto ele foi fruto de uma demanda, de uma pressão social para que houvesse esse parque. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Nova York, eu fiz uma colinha aqui da minha dissertação para simplificar. Manhattan era uma área que foi comprada dos indígenas, por um holandês, então o nome dele é Peter Mint. Ele comprou essa área por $24 em 1626. E acontece que então tem uma curva de crescimento de população, que eu vou dar alguns dados para vocês, e justamente por esse crescimento exponencial que houve uma pressão grande para que houvesse áreas de lazer, de recreação, enfim, áreas que a população pudesse respirar. Então, em 26 tinha 300 habitantes, e 100 anos depois tinha 16 mil habitantes em 1726, e depois tem diversas referências, mas eu vou chegar a que interessa mais. Em 1840 a população de Nova York atingiu 300 mil habitantes. E então, nessa ocasião, eu vi uma mobilização grande da comunidade, porque aquela comunidade, os primeiros colonos, a primeira colonização, já tinham se ambientado numa cidade pequena, bem arborizada, florida, com seus jardins bem cuidados, eram os colonizadores que trouxeram da Europa, vamos dizer assim, esses cuidados, essas exigências, vamos dizer assim, de qualidade espacial, que conferiam a esse núcleo urbano todas as características de agradabilidade, etc., e que, pela pressão da imigração, fruto ainda da Revolução Industrial e fugidos da insalubridade das cidades europeias, principalmente de Londres, Nova York se transformou como o principal porto do país, um grande centro de conurbação, de acúmulo de pessoas, um excesso de população, trazendo todos os confortos e os inconvenientes que a gente sabe muito bem de uma zona urbana superpopulosa sem a infraestrutura necessária. Então acontece que nessa sequência houve nessa pressão em torno de 1953 houve uma disputa eleitoral, tinha 2 candidatos a ser prefeito, e os 2 se comprometeram, então, a atender essa demanda que a cidade merecia
áreas de lazer e principalmente um grande parque que pudesse abrigar as necessidades dessa população. Esse compromisso político antecedeu a esse compromisso político várias coincidências que foram super importantes. Essa campanha, essa pressão foi liderada por um jornalista, tem o nome dele, que é William Bryant, que em 1845 ele era poeta, escritor, e tinha uma coluna diária no Evening Post, um jornal, e que ele preconizava isso com as cidades europeias. Nós já estamos em 1845, né? E preconizava a criação desse parque. Também uma pessoa que foi super importante, o Downing, que era horticultor e jornalista, intelectual também. Ele já tinha visitado Londres em 1950, o Downing. O Downing também fez uma parceria com o Bright e lideraram e pressionaram por esse compromisso político, vou dizer assim, de fazer o parque. E finalmente, vou dizer assim, em 1857, por aí, o prefeito, a administração, encomendou, criou uma comissão que fez um projeto urbanístico que corresponde mais ou menos à grid, a grelha que Nova York tem hoje, e constituiu em seguida uma comissão para providenciar a escolha de local, dimensionamento, etc., de um projeto de um parque urbano. Tem vários detalhes que foi pedido primeiro um relatório de fauna e flora, não foi satisfeito, fizeram de novo, etc. Mas finalmente essa comissão foi constituída e agora aquelas micro-histórias, né, que acontece, que houve um encontro, um dos membros dessa comissão executiva para fazer o parque, que não aparece o nome dessa pessoa, se encontrou num pequeno hotel em Essex, o chamado Greenswald Inn, em Essex, em 1857, um outro homem de letras que estava lá descansando, fim de semana, como se fosse passando o fim de semana em Gramado, em Canela, leva os seus livrinhos e fica lá vendo a paisagem, encontrou o Frederick Law Olmsted, que teria uma importância fundamental na concepção e na liderança e na construção do parque. E os dois se conheceram, e esse membro da comissão, lá no barzinho, tomando uns whiskinhos e tal, e o membro da comissão ficou entusiasmado com o interesse, o domínio que o Olmsted tinha dos parques urbanos em geral, da vegetação, do paisagismo, etc, etc. E ficou tão empolgado que convidou ele, o Olmsted, para constituir, não só constituir, mas para liderar essa comissão. E em seguida o Olmsted procura o prefeito, é convidado, assume, e em 1957 ele assume a coordenação dessa comissão para implantar o parque em Nova York. Todos esses detalhes aqui, estou fazendo um super resumido, mas estão aqui na minha dissertação, e quem então, depois que estiver interessado, mais de uma vez eu estou fazendo esse endomarketing, inclusive com a bibliografia correspondente. E o Olmsted então liderou essa comissão, voltando aqui o texto, e ele foi um dos promotores da ideia de fazer um concurso para a escolha do melhor projeto. Ao mesmo tempo, um outro arquiteto morando em Nova York, Calvert Vaux, V-U-X, ele, quando soube que o Olmsted estava fazendo parte da comissão, convidou o Olmsted para montarem uma equipe e se candidatarem a esse concurso, participarem do concurso. Apesar do Olmsted fazer parte da comissão, ele era o líder da comissão, ele dedicou as horas fora do horário expediente de trabalho no escritório do Calvert a elaborar essa proposta, e eles fizeram uma proposta segundo princípios que depois agora nós vamos
analisar. E finalmente eles conquistaram o primeiro lugar e ganharam o prêmio primeiro lugar e deixando não sei quantos. Com o prêmio ganhou $2.000, está aqui. Eles ganharam $2.000 como prêmio e a contratação para desenvolver o projeto. Acontece que a proposta foi numa linguagem paisagística, a forma, a linguagem, a expressão da posição deles, que correspondia exatamente ao que os últimos conceitos, os últimos projetos, de acordo com os últimos projetos que estavam acontecendo na Inglaterra, e que não foi surpresa para ninguém, porque o Calvert era inglês, tinha feito a formação dele na Inglaterra, e veio para os Estados Unidos, casou com uma americana e era cidadão americano também, mas toda aquela formação inglesa ele trouxe para dentro da equipe, e o próprio Olmsted, que ele tinha visitado muitos países da Europa, etc, etc, e ele escreve nas autobiografias dele, tem um livro chamado Walks and Talks About Landscape, coisa assim, conversas, caminhadas e conversas sobre paisagismo e tal, que ele conta que as pessoas dos congressos que ele ia, as pessoas se interessavam em diversas cidades, porque ele era um homem de letras, culturalista, ele tinha um conhecimento muito mais amplo do que a gente imaginava agora, antes de entrar em contato com o Olmsted, porque ele era uma pessoa muito ligada ao problema ambiental, e ele que introduziu o conceito de parque nacional, o Olmsted, e ele foi um dos promotores do Yosemite, aquele grande parque natural americano. Então ele era um homem do meio ambiente, do paisagismo, da paisagem, da intervenção urbana. Ele tinha grandes preocupações sociais também, era uma pessoa muito atualizada em termos das demandas sociais. E então não foi surpresa que o projeto viesse com essas características. Até o que ele comenta, os comentários que ele faz quando ele frequentava esses ambientes em diversas viagens, que as pessoas visitavam museus de arte, galerias, frequentavam, como ele diz, frequentava a alta sociedade e a baixa sociedade também. Enquanto eles faziam isso, o Olmsted, ele visitava os parques, se dedicava aos parques urbanos dessas cidades onde ele permanecia. Então, além dessa formação, além dessa identificação dele com uma causa social, o Holmes também tinha uma vivência bem aprimorada, vamos dizer assim, do que era o parque inglês, porque em 1850, o Holmes visita Londres, até com umas cartas de recomendação do próprio Calvert, que eles nem imaginavam que iam trabalhar juntos, e ele entrou o Holmes entrou em contato com o Paxton, que é um engenheiro que foi muito conhecido porque ele foi o autor do Palácio de Cristal, da exposição de 52 em Londres. E além disso, o Paxton também era uma figura multimídia, entre aspas, porque além de ser um engenheiro especializado em estufas para reprodução, conservação de plantas, ele também se dava o luxo de fazer projetos de paisagismo urbanos, e ele fez um parque que o Holmes visitou, e tem frases dele. Ele visitou a convite até do Paxton, e ele visitou um parque, o Birkenhead, perto de Liverpool, que é o que está exposto aqui, e esse parque cravou profundamente, vamos dizer assim, o conceito, o repertório, a vontade, vamos dizer assim, do Holmes se dedicar à elaboração se comprometer, vamos dizer assim, com esse tema do parque urbano. Então, esse parque, o Birkenhead, que ele, além que basicamente é um parque em vários sentidos revolucionário para a época, porque ele era totalmente desenhado naquele slogan que eu repeti várias vezes na vertente inglesa, que não tinha régua e não tinha cordão, predominava as linhas curvas,
uma, é, uma característica básica principal, aonde que contemplava áreas de habitação junto ao parque, que seria a nossa hoje participação público-privada no investimento urbano. Ele era cruzado por uma via rebaixada, uma via do sistema viário urbano, e também aqui está a via que atravessa, e com conexão direta com o sistema viário da cidade. Ideias essas que o Olmsted foi acumulando, foi sedimentando, vamos dizer assim, no seu repertório. Tinha um predomínio de uma linha envolvente que unia todos os pontos do parque, tinha grandes espaços vazios de gramado com vegetação, etc, etc. Um sistema de lagos, também com desenho informal, e quando, como eu disse antes, não houve surpresa, vamos dizer assim, quando o projeto dos dois, do Calvet e do Olmsted, obedecesse essa linha, e eles venceram o concurso com um pseudônimo Warden, são Guardiões do Verde, seria o pseudônimo deles. E o parque foi escolhido entre 30 concorrentes que participaram, e o parque basicamente ele contempla todos os pré-requisitos, aqueles que a comissão tinha expectativa, inclusive, que agora depois nós vamos mostrar, inclusive a linguagem arquitetônica dele era de acordo com o paisagismo inglês. Nesse caso aí ficou famosa essa Casa dos Barcos, um lugar onde os barcos de passeio são alojados ali numa espécie de pier atrás dessa edificação, na dita linguagem do Paládio, uma linguagem paladiana, de qual eram feitas as pontes nos parques ingleses. Aqui aparece uma foto do Google Earth atual, com pequenas modificações. Os lagos, aquela foto invertida, os dois lagos. Opa! Os dois lagos estão aqui e aqui. E naquela ideia de massa de vegetação e algumas espécies soltos que até o Capability Brown e o Repton preconizavam, de deixar espaço para grandes espécies vegetais se desenvolverem de acordo com a sua natureza e não ficarem submetidos, vamos dizer assim, a uma aglomeração irregular. E a proposta... Opa! A proposta do Birkenhead, que eu vou mostrar, isso aqui é um diagrama que eu fiz para mais ou menos sintetizar do que seriam os elementos básicos, componentes do Birkenhead, que é ele é circunscrito pelo sistema viário urbano retilíneo da cidade, convencional. Os elementos principais, né? Ele é cortado por uma via urbana, que tem um tratamento paisagístico para não agredir e não perturbar as visuais do parque. Esse anel interno com linhas curvas e uma hierarquia de vias mais baixas para circulações internas, também fazer as conexões secundárias, etc. E os elementos de água também obedecendo um traçado irregular. Então, isso aqui é a situação do terreno, do sítio do Central Park de Nova York, que mostra a típica hoje seria chamada de subhabitação, com zonas de depósitos de lixo, sobras de obra, etc. E basicamente o layout que eles obedeceram aqui, eu reproduzi aqui. Isso é um desenho que eu fiz, um diagrama para tentar assim representar
não exatamente como é o projeto, mas as ideias básicas o que eles propuseram e adotaram, que vocês vão ver agora, é como se o Birkenhead fosse um módulo disso, e eles reproduziram vários Birkenhead. Isso eu estou dizendo assim, entre nós aqui, que pode ser um pecado, mas na verdade ele tomou aquele parque e reproduziu, adequando evidentemente ao programa, as características, etc. Aqui então aparece exatamente a via transversal, que na verdade aqui é um diagrama que não pretende cobrir todo o parque, e as vias transversais, e um sistema viário que eu acho que foi revolucionário no caso do Central Park, que ele fez esse sistema viário, em vez de a hierarquia é sobreposta, como se fossem layers do sistema mais pesado, que são os transversais, depois um sistema viário que poderia passar veículos de serviço ou até de passeio, que é o que aconteceu nos primeiros anos. Tinha desfile, fins de tarde de carruagem, a cavalo, tem imagens da época. E depois uma hierarquia menor ainda, que era para pedestres, e uma que conciliava também, podia ser qualquer uma dessas, ok, o esquema, uma trilha, vamos dizer, uma via para equitação. Então, basicamente, as hierarquias são essa via pesada, o drive, que é para veículos, equitação e pedestre. E essas vias estão sobrepostas, mas são sobrepostas e tem um tráfego independente, não tem colisão, vamos dizer assim, em nível. Então, todas elas se cruzam em desnível, e tem um número agora que eu não sei decora aqui na dissertação, tá? O número de obras de arte chamadas pontes, viadutos e túneis que foram feitos, todos eles diferentes entre si, para não haver uma padronização do parque e criar esse espírito do lugar especificamente. Então aqui aparece o sistema que eu falei para vocês. É a via transversal, a via de pedestres, aqui é pedestrian route, path caminho, né? Tem a conexão, chega no nível para se quiser caminhar, ou chega por baixo da via para passar o pedestre. O bridle é a pista de equitação, que é completamente independente, tem acessos, evidentemente, em pontos estratégicos. E o vehicle drive, esse aqui, o vehicular drive, que é para os veículos, e em tempos modernos até chegou a entrar táxi, podia chamar um táxi, e entrava no parque. Isso aí, nos tempos modernos, inclusive foi suprimido, e é mais usado para serviço ou carruagem de turismo puxada a cavalo, com a velocidade reduzida, evidentemente. Então, eu vou repetir que essa proposta dos veios sobrepostos foi assim de extrema originalidade e com uma competência muito grande, porque por duas razões. Primeiro, que se não houvesse essa travessia, as 4 travessias, dizem que seria insolúvel, inviável a sobrevida da Manhattan, o bairro como um todo. Se não houvesse, teria tantos congestionamentos ao redor do parque, e então ele funcionou como escoador da circulação interna de Manhattan. E a outra, a valorização de cada tipo de circulação, essa das travessias, que é pesada e de alta velocidade, e de pedestres, da equitação e os veículos internos, que é outro tipo corresponde a outro traçado de geometria, outra velocidade, outros objetivos, etc. Cada um tem a sua personalidade, vamos dizer assim. Então isso é preservado no parque, estimulado, não só preservado, é proposto, né? E ele ficou com essa característica. Isso aí é uma foto que eu tenho original aqui. Opa! Que é isso aqui, é um marcador de página, ou pode ser dobrado e guarda no bolso.
Tá bom assim? Aí pode ver os elementos e o parque completo fica assim. A parte superior. Na hora não me ocorreu de ter comprado 2 desses, porque aí a gente podia emendar e fazer o parque todo. Então, voltando aqui, aqui a parte sul, a 59, a via Split 59, e com esses caminhos que eu falei, a travessia, tem 2 travessias aqui, e o pedestre, o drive esse aqui, os pedestres internamente, e aqui aparece um elemento que eu não falei ainda, vou falar agora, que é o mall, que nós vamos, esse elemento que depois nós vamos ver em detalhe, que é o mall, uma alameda, e aqui tem uma esplanada, uma escultura, uma fonte aqui e tal, junto ao lago e tal. Mas basicamente, para fixar a memória, vamos dizer assim, seriam esses, vamos dizer assim, os elementos básicos e de muita simplicidade e de muita facilidade de percepção também para o usuário, fácil de orientar e etc. E aqui permitiu também a ocupação, foi discutido não, ou não, mas aqui a sede da Secretaria de Meio Ambiente deles, que seria o Departamento do Meio Ambiente de Nova York, e aqui o museu, o Metropolitan Museum of Arts, que é aqui, que são os prédios principais. Tá bom, Gabriel? E tem outros projetos, mas eles são utilitários aqui, a central de controle e segurança, outros prédios pequenos, outros lagos. Aqui tem o grande reservatório de água, que serve para bombeiros, etc, etc, etc. Um lago, vocês vão ver bastante imagem. E aqui é a Street 100 e poucos, né? 110, eu acho. Que corresponde já entrando no Harlem, que é a zona norte de Manhattan. Bom, só para reforçar, que eu preciso comentar, que quando o Olmsted visitou o Birkenhead, aquele parque, ele disse uma frase que naquela época não tinha gravador, mas alguém aqui fez uma psicografia, né? Psicografou a mente dele, ou ele disse em voz alta, ele tomou nota, mas ele teria dito isso, e eu transcrevi dele o livro do Barridon, esse que você já conhece, Os Jardins, está aqui em francês, eu fiz uma tradução simplificada, que o Holmes teria dito assim, ó: após passar 5 minutos admirando esses ambientes e muitos outros também, entendi como a arte havia absorvido da natureza tantas belezas e pude admitir que na América democrática, Estados Unidos, ele está dizendo, não havia nada que fosse comparável a esse jardim destinado ao povo. Então ele ficou assim, ele visualizou, nessa visita ao Birkenhead, ele visualizou o que seria esse parque em Nova York. Então eu acho que a gente podia... Bom, eu não vou evidentemente tentar fazer um podcast aqui, usando a palavra atual, sobre o parque, mas então a gente pode ir passando alguns elementos, eu vou fazer alguns comentários que ilustram o resultado do projeto deles. Pode passar. Bom, pode não, eu, né, Gabriel? Aqui a inserção do parque nesse catálogo. O parque tem 340 hectares, é até um número bem aproximado, seria 10 vezes o Parque da Redenção, que tem 34 hectares. E o projeto preconizava 3 tipos de tratamento paisagístico. Esse primeiro aqui, que ele chamou de Meadows, era um nome consagrado. Meadows é um grande gramado, adotado por todos os parques ingleses. O termo e esse espaço também é adotado, que é de uso múltiplo e é cercado e definido por uma vegetação irregular. Meadows. Tem vários grandes meadows, pequenos meadows. O Parkland, que é o parque propriamente dito, tem tudo que o parque precisa. Né? Tem
vegetação, tem transparência, tem modelagem de terreno, tem caminhos, tem bancos, o resumo, tem mobiliário urbano, tem caminhos para pedestre e arborização adequada. E num plano mais no fundo tem a vegetação mais fechada. E finalmente a Forestville, a selva, o mato, a vegetação reproduz, vamos dizer assim, como se fosse uma vegetação nativa existente, né? E aqui eu vou apresentar só duas fotos que eu fiz. Tivemos uma vez em Nova York, nós fomos com muita calma, alugamos um apartamento, foram 2 semanas, então eu tive a oportunidade de visitar o parque mais de uma vez e me identifiquei muito com o parque, justamente porque eu já estava trabalhando na área de paisagismo e tal, e tive essa oportunidade de valorizar, vamos dizer assim, o que eu estava vendo. Então aqui se vê componentes super importantes, básicos do projeto, que primeiro é essa barreira vegetal, não tem grade, não tem portão, mas é uma barreira vegetal para isolar daquela outra parede, né? Que aí é uma parede de concreto, que é de verdade mesmo, e sempre o elemento de água, que é considerado e consagrado como um elemento fundamental de atração, objeto de contemplação, ou serve de apoio a pessoa ficar olhando para fazer suas meditações, reflexões, em resumo, fazer o programa que o parque convida, né? E tem essa vista do mesmo, isso aqui, o mesmo lago chamado pond, é o lago, seria a nossa tradução, uma ponte bem rústica, reproduzindo, vamos dizer assim, aqui, que foi o objetivo do projeto, reproduzir uma paisagem rural dentro da cidade. E contando e desfrutando que a parte estética, formal, vamos dizer assim, seria toda ela proporcionada pela própria vegetação. Seria um show, a natureza daria um show, e não um formalismo, esteticismo, etc., imposto de cima para baixo por algum artista, vamos dizer assim. Então, nesse sistema de viário, ou compatível, ou adequado, compatibilizado com o sistema viário, houve então a localização de todos aqueles elementos, espaços, ambientes que o parque preconizava. E esses ambientes, eles foram, na época da proposta, eles já foram assim ambientados. Eles traziam a proposta já espacialmente definida, e não um uso indefinido. Então aqui parece a ponte, o lago, esse que eu falei, o pond, e aqui a rua 59, bem de baixo sul, a pontezinha aquela também aqui, ó. E aqui também tem um rink de patinação que se transformou não só a principal atração do parque na época de patinação no gelo, mas como da cidade. Então inaugurou, vamos dizer assim, ou oficializou, consagrou, vamos dizer assim, o parque como local de congregação, mais ou menos, de um espaço convidativo, vamos dizer assim, para as pessoas conviver, coexistir, passear, etc. Em resumo, um grande ponto de atração, de lazer e de turismo para a cidade. Aqui tem esse prédio bem pequenininho aqui, The Dairy. Eu vou falar porque eu conheci. Isso aqui era dairy, quer dizer leiteria. Dairy products, produtos laticínios. E que na época, não me pergunto que data, mas nos períodos de fome, de baixa, de guerra, a dairy fornecia leite para as pessoas pobres, a leiteria.
E hoje é o centro de informações turísticas do parque, uma construção de madeira muito bonita. Que inclusive ali eu comprei algumas coisas, até esse marcador de página comprei ali. E eu assisti um vídeo que era a história de uma fadinha, que era a alma do Central Park, e ela percorre todos os lugares, e a fadinha disse que melhor seria, se a gente, para visitar o parque, se a gente convidasse o Olmsted e o Calvet para nos guiar nesse passeio. Então, bem de longe aparecem dois caras de casaca preta, de cartola, vindo, e ela vai lá e convida os dois. Então a gente visita o parque orientados pelo Calvet e pelo Olmsted, explicando que é uma coisa emocionante. Faz parte também desse modo aqui, dessa parte do parque, o zoológico, e que teve muita discussão se tinha que ter zoológico, não tinha, mas de qualquer maneira está aí. E aqui tem o início aqui do mall, depois vocês vão ver no outro o eixo, eu quero fazer uns comentários. Logo adiante aqui tem, para o norte tem o Metropolitan, que eu mostrei para vocês ali, e tem o grande gramado, seria assim, o Great Lawn, que é o local de grandes eventos, shows, o Simon e Garfunkel, os próprios Beatles se apresentaram, então tem para grande público, grande massa, né? Aqui o chamado Sheep Meadows é o meadow menor das ovelhas, onde sempre tiveram ovelhas pastando, fazendo trabalho de poda da grama. E aqui aparece o mall completo. O mall é esse eixo que é inspirado naquele mall inglês, mas não tem nada a ver com o espírito do mall, aquele que era monumental geométrico. E esse aqui, para provar que ele não tem nada de viário, ele não é paralelo a nenhuma das vias pré-existentes da cidade. Então ele faz um conjunto, depois aparece uma vista, que é uma alameda, um túnel verde, que desemboca num lago onde tem um auditório para shows, etc. E depois chega numa esplanada, aqui que enxerga um lago visto de cima, e aqui uma fonte, que tem uma figura mitológica lá, Bethesda, que parece uma figura bíblica. É um ponto de grande atenção. O mall está aqui, ele está disponível na rede essa foto, e vocês veem a escala da largura, muito banco, e que o Olmsted disse que todos os parques, ele preconizou, todos os parques deveriam ter o seu mall, que é o lugar de interação social, convívio, etc, etc, etc. Então, assim, só para confirmar, vamos dizer assim, a visão do diagrama, no fim ficou mesmo esse aí, seria as diversas hierarquias, agora é bem mais claro que aquele primeiro que eu tinha feito. Aparecem as três hierarquias, e que evidentemente que eu desenhei ele sem ter preocupação da realidade, né? Mas só para confirmar, eu acho que uma grande lição de projeto, pela sua adaptabilidade, como proporciona a fácil orientação e a segurança para as pessoas, né? Isso aqui é um recorte da Folha de São Paulo, que eu tenho aqui ainda. Vou mostrar para vocês. Como é que tá a luz aí, Gabriel, para mostrar isso? Aqui atrás tem a data de novo, eu vou dizer, tá aqui, ó, em julho de 2003, a Folha de São Paulo com essa matéria, comemorando uma matéria sobre a comemoração de 150 anos de Central Park, e aí fala tudo do que o Central Park merece ser falado, o que a gente já disse, que as suas vantagens, o pioneirismo, etc, etc, etc. E inclusive, tá ok? E aqui, bem embaixo, esse gráfico à direita ali, um gráfico de barras ali, mostra
o, o número, o decréscimo de violência em Manhattan, e o bem de baixo aqui é o Central Park, perto da taxa mais baixa de violência, que parece que é 170, né? Isso. 132 em 2002. Depois a taxa de... A taxa não, é o número exato de crimes, não no sentido de assassinato. No parque na Manhattan foi baixando, e porque houve uma preocupação muito grande, que houve não sei em que ano, em tempos modernos, houve um atentado, um crime, que ela não chegou a ser morta, mas foi uma agredida de uma violência contra uma mulher, né? E aí despertou uma onda muito grande de insegurança, etc, etc. E a curiosidade sobre isso, sobre a violência, é que em 1900, vou entrar em outras, vou deixar em aberto aqui, depois eu volto. Agora, assim, fora do roteiro, comentários, micro-história, historinhas. E esse livro aqui, eu estou sem a capa, tá aí. É o Rebuilding Central Park. É a gestão e um plano de gestão e recuperação do Central Park. Esse livro aqui é uma síntese desse trabalho que uma comissão gigantesca fez, porque o parque, como qualquer outro parque, sofre períodos de ascensão e queda, melhorias e depreciação, vandalismo e negligência do governo, etc, etc. E ele tinha chegado num tal ponto de degradação que aí houve um grande movimento social em Nova York, com a cooperação pesada do setor privado, e uma das pessoas super importantes, que foi convidado pelo prefeito, depois pelo secretário executivo dessa comissão para a restauração do parque, foi convidar essa moça aqui, ó, a Elizabeth Barlow Rogers, que ela teve um papel super importante na restauração, e deu a feliz coincidência que a Elizabeth, que ela gosta de se chamar de Betsy, em vez de Elizabeth, teve em Porto Alegre, a convite da SMAN aqui. E em 95. E aí eu fui convidado para acompanhar ela, servir de intérprete e fazer a mestre-sala da Elizabeth. Ficamos assim muito simpáticos uns aos outros. Eu aproveitei muito a vinda dela. Inclusive eu já tinha comprado esse livro em Nova York em 92. Ela esteve aqui em 95. 3 anos depois de comprar o livro, ela apareceu aqui e eu pedi para ela fazer uma dedicatória. Levei o livro. Então ela escreveu aqui para Rogério Malinsky com desejos warm, afetivo, um bom desejo afetivo para os seus trabalhos aqui em Porto Alegre. Em inglês seria with warm good wishes, bons desejos afetivos, afetuosamente para os seus trabalhos em Porto Alegre, Elizabeth Barlow Rogers, em 95. Aí esse livro, então, é a síntese, e várias pranchas que eu mostrei aqui na apresentação foram retiradas do livro, e o livro já é uma síntese de todo o trabalho que eles fizeram nessa comissão. Foi feita essa restauração em 95, então em 95, quando eu visitei, o parque estava impecável, assim, em termos de manutenção, cuidados, etc. Esse recorte, é isso aí. Eu acho que seria esse papinho meu aqui, hoje foi quase que como se fosse uma introdução, porque o parque, assim, em termos de qualidades, ele é inesgotável. Uma coisa super importante que eu dou uma dica para vocês todos é CP Central,
Park Commission. Tem uma comissão de conservação. Um grupo, vamos dizer assim, existe um sistema de conservação no parque e eles têm uma newsletter, que a gente assina, eu recebo, agora faz horas que eu não recebo, até não sei porquê, de toda a programação, os eventos, e aí mostra a importância, vamos dizer assim, da Conservancy, que é essa entidade, Central Park Conservancy é o nome, CPC. E a Conservancy é coordenada pela própria Elizabeth, né? E ela tinha essa grande capacidade de captação de recursos no setor privado e também uma coordenação muito técnica. É multidisciplinar o grupo, fizeram um trabalho, tem imagens aqui no livro, não vou mostrar agora, fantásticos durante a recuperação. Aquela fonte ali do Mola, ali, a Bethesda Fountain, foi totalmente desmontada, refeita, e é um trabalho pesado e que depois eu posso abrir algumas páginas do livro para mostrar para vocês. E então eu estava dizendo isso quase que uma introdução, um estímulo, vamos dizer assim, que vocês um dia consigam visitar o parque e para evidenciar, vamos dizer assim, a importância que ele tem ainda na documentação, como referência, vamos dizer assim, de estudo de caso. Eu trouxe alguns livros aqui, onde uma visita rápida, assim, mostrar onde ele consta. Então, Gabriel, eu acho que eu vou assumir aquele lugar aqui. Ok. Então, pessoal, nós vamos fazer um passeio na bibliografia. E eu destaco desses livros que eu tenho aqui, dois, esse aqui que eu já me referi, que é o A Síntese do Trabalho de Reconstrução, praticamente restauração do parque. E o livro foi editado em 97. Aliás, em 87. E eu visitei Nova York em 92. E a Elizabeth esteve aqui em Porto Alegre em 95. Então, para a época, era um livro super atualizado. Hoje não é tanto, mas acredite-se que pela restauração, pelos trabalhos que foram feitos, é para durar bastante. Então eu vou fazer só como uma amostragem do livro, a qualidade, essa imagem que vocês já viram do sistema viário. E eu vou os tipos de paisagem, amostras de drenagem, e aí tem diversos tipos de levantamento, tipo aqui, circulação e a invasão, a circulação e a invasão do concreto no parque foi se pulverizando. Aqui, como evitar os caminhos de rato, como se evita a desvalorização pelo uso, né, dos espaços, mobiliário urbano, e aqui tem diversos desses estudinhos, esses croquis, que mostram assim, ó, como, que é uma coisa que eu usei bastante isso aqui, como se faz um caminho, um desenho curvo, não reto, mas que evite que as pessoas passem por cima da grama para fazer o caminho mais econômico, mais simples. Então é fazendo uma linha tangente aqui, faz uma linha reta, né? Ela é tangente aqui e tangente do outro lado. Então isso aqui é uma curva suave que suporta, vamos dizer assim, o caminhar, o hábito das pessoas caminharem, que tem evidentemente que predomina a lei do menor esforço. Então a pessoa, se isso aqui é muito proeminente, a pessoa passa por cima. Então tangente aqui, tangente lá, então faz um sinuoso assim. Vários desses croquis foram feitos, estudos de transformar um caminho que é inclinado em transformar horizontal e fazendo as drenagens suficientes para que não haja uma destruição devido à drenagem superficial. Topografia, solos, sistema de drenagem, a influência das raízes no pós, tal, vários desses tipos aqui, ó,
foram adotados, foram reconstruídos ou construídos quando não tinham. E aqui vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó, que é muito discutido isso, a arborização. Aqui a canopy é as copas, tá? A copa das árvores em 1873 e a copa das árvores no momento atual, no atual que foi feito o livro, na década de 90. Então, o que aconteceu aqui, que houve uma cobertura total da área do parque, quase total, evidente, isolando o grande reservatório, os grandes lawns, etc., os meadows aqui, né? E então se discute isso, o controle da vegetação em prejuízo, com objetivos assim, de preservar a vegetação de médio porte ou as rasteiras, tipo gramado, etc, etc. Então também foi feita a avaliação para edições futuras, fazer a acomodação da vegetação, etc. E aqui aparece, permanentemente aparece o sistema viário que vocês nessas alturas já estão conhecendo. O mall aqui aparece, ó. Aqui o lago. E aqui que eu falei, né, que ele não quer que esse mall seja um mall ortogonal. E aqui o estudo de raiz é bem detalhado. O ground plane é no nível do solo, no chão. O que está acontecendo no chão do parque, no nível zero. Todas as intervenções existentes, seria água, áreas vazias, áreas de gramas e vias e gramados e building, e o verde propriamente dito. Aqui os 3 tipos de paisagem que eu tinha falado para vocês. Aqui nesse último que eu acho que usei um termo errado. Woodland é floresta, a parte do bosque praticamente dito. Então, meadows, o parkland, que é o parque propriamente dito, e aqui o bosque praticamente dito. O texto é muito agradável. Tem uma foto que eu queria mostrar que abriu aqui, que eu quero mostrar para vocês. É tipo aqui, ó, mais desses croquis. Preocupação tremenda com a erosão causada pela drenagem superficial. Todas as técnicas, as mais simples, as mais rústicas possíveis, para ficar integrado, vamos dizer assim, na linguagem do parque. Aqui, ó, também, ó, como fazer um tratamento paisagístico que não convide as pessoas a subirem para fazer alguma coisa. Então, o negócio é trazer o interesse da pessoa para a borda, flores, etc, etc, que possa ter uma observação mais próxima, e aí a pessoa se satisfaz de ficar no caminho e não faz esse alpinismo selvagem aqui. São detalhes, requintes, né? Imagina. Aqui tem uma figura que eu quero mostrar. 2. Essa aqui que é interessante, ó. Na época, tu vê que ano isso aqui? Em 1860. Nos 60. 1860, o guarda-parque a cavalo. E hoje aqui, 94? É 84. Em 84, os guardas a cavalo hoje com casca de fibra, né? Capacetezinho, com a vestimenta compatível. Aqui, ó, reconstruindo propriamente o parque. Então, isso aqui lá a esplanada junto à fonte, etc. Foi desmanchado, está sendo desmanchado aqui, vai para o restauro, volta. E olha o volume, o peso, o trabalho pesado que foi feito, né? Aqui aparece bem as vias, ó. Acho que basicamente é isso. O prédio mais antigo, por curiosidade, no parque, esse aqui de 1000, na virada do século passado, que foi
uma fortaleza para se prevenir dos ingleses. Como tempos mudam, né? Um mecanismo de defesa para evitar a ocupação inglesa. Que queriam, de certo, preservar a colônia, né? Com certeza. Então acho que é basicamente isso. Tem umas vistas infindáveis aqui, né? Aqui tem uma vista do grande reservatório, para você ter dimensão da escala. Ocupação dos lounges, esportes. O que não ocorre, acho que é isso aí. O outro livro importante, eu acho que tem, destaco dois livros. Esse aqui, o Rebuilding, e o outro que é muito bom, que esse aqui é de um jornalista, um velho jornalista americano em Nova York, que ele morou toda a vida na frente do parque e trabalhou muito com o New Observer, uma revista super conhecida. E ele é um culturalista, fala sobre tudo, inclusive se transformou num... Comprei por acaso também. Eu tenho que fazer uma referência para vocês onde é que eu comprei isso. E junto com aquele livro lá em Nova York. Aqui o pessoal da URGS, não me lembro quem foi, me deu uma dica, que tinha lá no centro de Nova York, o Urban Center, centro urbano, é uma loja como se fosse o Inácio, nosso livreiro, destinada principalmente a arquitetos. Então eu fiz esse ranchinho nesse próprio lugar, no Urban Center, e comprei por acaso, esse livro comprei por acaso, não fui atrás. Então ele tem um papo muito bom sobre a história do parque, conta a história do restauro aqui, isso que eu estou falando agora, ele faz num texto jornalístico, e lá pelas tantas ele fala também da Betsy, que eu tinha, da Elizabeth, eu tinha marcado aqui a página, Elizabeth, página 140. Ele... está aqui. Aqui ele fala então da Betsy Barlow Rogers, que foi a contratação dela, que foi indicada por uma outra cara, Pamela Tyrese, em 84, Betsy torna-se a coordenadora. Ó. É isso aí. Aqui ó, aparece a Dairy, a leiteria. Um prédio caprichado, todo de madeira, né? Foi restaurado, evidentemente. Ficou bom? Aqui, Gabriel. Esse livro também aqui é muito bom, porque ele é mais conversado, né? Técnico, aquele outro, aqui aparece o forte aquele dos ingleses, ó. Defesa dos ingleses, aqui talvez diz a data, diz 1812, esse prédio aqui. É a construção mais antiga do parque, 1812. As figurinhas aqui. Enchentes no parque, problemas de drenagem, etc. Então, basicamente é isso. São dois livros básicos, assim. E agora, para mostrar a importância do parque, assim, eu vou mostrar como ele aparece, o parque em bibliografia, inclusive essa aqui vocês já conhecem, importantes, né? E o parque aparece no índice aqui, ó, tá aqui, 20th Century Europe, the United States, Central Park, Nova York, página 279, acho que até marquei. Aqui, ó. Aqui é no capítulo da América do Norte. United States of America, entra direto aqui, não sei o que prevê-se. Aqui aparece o Central Park Vista Aérea, a plantinha essa que você já conhece. E decorrência disso, vários outros projetos que o Olmsted fez em Boston, que eu vou mostrar um livro especial sobre isso, mas basicamente vou mostrar a importância que o Olmsted tem na bibliografia e já faz parte da história do paisagismo, né? Então aqui faz esse conjunto aqui, tem um livro especial, é o Sistema de Parques de Boston. Não vou falar porque eu vou falar direto no livro especial que tem esse aqui, ó, que eu também comprei lá no Urban Center. Só isso já valeu a viagem. Eu cito bastante esse livro aqui. Quando eu falei do caminho dos parques no encontro que nós tivemos,
aquela proposta que eu fiz, Caminho dos Parques aqui em Porto Alegre, do sistema de parques, dentro do sistema de parques para Porto Alegre, eu falei isso aqui, ó, o sistema de parques para Boston, pelo nosso amigo Frederick Olmsted. E tem uma foto impressionante dele, porque eu tenho uma outra foto no mesmo livro que aparece ele com 34 anos, quando ele começa a trabalhar, quando ele fez a proposta. Essa foto aqui de 1890, já é um senhor. E no Central Park é dedicado ao sistema de Boston, mas também dá o background, os antecedentes da vida tanto os antecedentes da cidade como a vida do Olmsted. Então ele fala aqui, ó, o amigo de vocês também em Birkenhead, bem claro agora o sistema viário aqui nessa lista. Aquela plantinha que vocês já conhecem, explica todo o parque. E aqui uma vista aérea, aérea entre aspas, aqui vista por um drone psicológico espírita que voou aqui e imaginou o parque como seria segundo a proposta. Aqui aparece, ó, o Mola, que ele tem um começo não monumental, ele não tem um grande pórtico de entrada com uma monumentalidade antecipando a entrada do mall. O mall faz parte, é um local de convívio e ele faz uma conexão com a fonte que está ali, o lago na frente. E aqui o sistema viário, aqui é a Quinta Avenida, é a área super central do Nova York. Vistas do Central Park, todas as características, um texto excelente, e aí logicamente depois ele detalha todos os outros projetos do Olmsted, e vou abrir por acaso qualquer um desses parques aqui, que ele tem o projeto como um todo da cidade. Pelo menos eu tenho um aqui para que seja fotogênico. E aqui, ó, o Franklin Park, é super badalado, o Franklin. Feito, já tinha feito o Central Park, né? Então aqui aparecem os elementos de projetos que eu quis mostrar para vocês. Qualquer exemplo. Aqui o sistema viário retilíneo da cidade, pré-existente do parque. O grande o Meadows, a arborização. E aqui o Molo interno, que não tem correlação. E aqui até tem proximidade, mas não tem uma abertura, vamos dizer assim, um convite franco aqui, totalmente interno no parque, ó, que é um lugar de convívio, tem um mini auditório, e a vegetação, aquela massa e aquelas espécies soltas. Vocês veem como é recorrente, vamos dizer assim, aquela orientação, as diretrizes do paisagismo inglês, né? E aqui é a foto na época. Esse livro também eu acho super interessante, que ele detalha e mostra o padrão, como era o projeto na época, e é um livro que eu tenho aproveitado bastante. E depois, nesses velhos amigos de vocês aqui, ele aparece também o Barridon, que vocês já viram várias vezes, que o Barridon fala aqui do Birkenhead, fala da vida do Olmsted e o reflexo na França, etc. E com um clássico aqui o Olmsted aparecendo. O texto é pequeno, mas é super importante. E aqui também esse aqui é aquele também amigo de vocês já, Simon chama Paisagem e Memória, e aparece aquela mesma aquela vista aérea, entre aspas, que tem autor desse desenho, lá acho que na outra, na legenda dizia quem é que tinha feito essa pintura, esse desenho. E
acho que é isso aí. Tem, evidentemente, antecipa, vamos dizer assim, e valoriza e fala bastante sobre o Paxton, que ele fez o Palácio de Cristal, tá aqui, e que foi o autor, tá aqui, ó, Joseph Paxton, a grande estufa. E fala também evidentemente, porque ele era autor do Birkenhead. E aqui, como se diz, finalmente, mas não menos importante, esse livrinho aqui que eu já mostrei para vocês também, é que mostrar o índice para vocês recordarem. É um livro que é textos críticos da antiguidade a nossos dias sobre jardins e paisagens. São os textos que se destacam na história da paisagem, do jardim, do paisagismo, por serem descritivos, ou teóricos, ou propostos, ou avaliativos, vamos dizer assim, inventando uma palavra, e que são termos de referência. Aqui, ó, o século do estilo paisagístico, paisagista, aqui, ó, um texto do próprio Olmsted. Eu vou mostrar para vocês. Na página, eu já marquei lá, 292, estava marcado aqui. Aqui tem uma introdução explicando quem foi o Olmsted. E ele fez um artigo sobre os parques públicos e a expansão, o crescimento das cidades. Então ele tinha uma visão urbanística super correta, super atual, que ele preconiza, aqui é o amigo de vocês, ó, Central Park. O mall, o grande reservatório. E também aqui, ó, sobre o artigo propriamente dito, os parques, aqui tem uma introdução, né, sobre o Olmsted, e aqui o artigo propriamente dito, os parques urbanos e extensão das cidades, que é incrível, tem várias páginas aqui, todo o artigo dele, ó. É incrível, pena que não dá pra gente comentar todo o artigo, mas ele tem, só para te ter uma ideia, uma coisa que me marcou quando eu li isso aqui, é que ele preconiza, qualquer que seja o parque, nos centros urbanos, que ele seja rodeado por uma alameda, que é um túnel verde, uma alameda, que proporciona às pessoas passearem, caminharem, etc., que não precisam entrar no parque, mas também não estão na cidade. Evidentemente, ele estava visualizando essa questão da segurança e de uma zona de transição entre a cidade e o parque, que seria essa alameda. E é interessante, que foi pena que eu não comentei na vertente inglesa, mas vocês vão se lembrar, que entre o mall, no Parque St. James, tá? Tem um mall, propriamente dito, o parque está aqui, e quem conecta os dois é uma alameda. E até em Versailles também eu me perguntava, tu olha Versailles inteiro, não tem ninguém passeando, domingo cheio, multidão de gente fazendo fila para entrar, e tu olha no parque, está deserto. Mas onde é que estão as pessoas? Claro, tinha muito visitante do castelo, né, propriamente dito. Mas toda aquela massa verde, ela é rodeada por uma alameda, tem um túnel verde que se dá essa ênfase. Eu tirei foto lá a Inês até que fotografou, e aqui no Central Park, no St. James, aparece bem nitidamente essa alameda que ele preconiza, e aí tem 1000 detalhes assim que parece que ele está escrevendo hoje, que eu recomendo todo mundo a ler isso aqui está em francês. Eu sei que hoje em dia passou a ser uma língua estranha, uma língua exótica, o francês é uma língua exótica. E para vocês terem uma ideia, o meu primeiro sogro, se formou em engenharia, toda a literatura e bibliografia era em alemão. A engenharia aqui da URGS. O meu pai, que era médico, estou aqui na URGS também, em URGS também, como eu. Toda a bibliografia dele na medicina é em francês. E hoje a gente vê o predomínio, evidentemente, de inglês, óbvio, e já bastante de espanhol, da Gustavo Dili, essas editoras, e alguma editora mais corajosa, assim, tipo a Companhia das Letras, que dá o acesso mais fácil. Esse livro aqui do Barridon, eu tive notícias, eu não vi,
que esse livro foi editado, não sei se pela Dílio, mas uma edição espanhola, em 3 volumes. Aqui tem um volume só, com papel bíblia, né? E isso aí. Eu acho, pessoal, esse passeiozinho de bibliografia que é super importante. E uma coisa que nos dá a sensação, assim, como lição assim, dessas obras de paisagismo, é que há essa dificuldade, inclusive, o Olmsted, num texto, nesse livro aqui, nesse texto aqui, que aparece no texto dele, o artigo, ele se questiona muito qual seria o nome da nossa profissão, diz. Ele não é engenheiro agrônomo, ele não é jardineiro, ele não é horticulturista, né? Horticultorista, ele não é arquiteto, não é urbanista, ele é tudo isso aí, sabe? E evidentemente que ele está dizendo que é essencialmente uma atividade multidisciplinar. Eu, por exemplo, eu já estou preparado, lá no fim desses nossos encontros aqui, alguém me pergunta, mas não vai fazer um papo aí sobre a tua experiência com a vegetação? Eu vou dizer que eu não vou falar sobre vegetação, a não ser que tenha um engenheiro agrônomo ao lado, o pessoal que trabalhou comigo, sabe? Para dar aquela consistência, vou dizer assim, técnica necessária para a gente tratar um assunto tão importante como a vegetação nos parques urbanos. Eu acho que é isso. O roteirinho, o mini roteiro que eu tinha pensado para hoje, nós cumprimos. E então a gente encerra hoje a vertente inglesa, e portanto nesse ciclo dos encontros que correspondeu à sequência da dissertação, a gente encerra hoje, e aí nos próximos encontros nós vamos ver a nossa experiência brasileira. São os parques urbanos do Brasil, são os parques referenciais urbanos, alguns parques aqui de Porto Alegre são referenciais, e no fim o próximo encontro vai ser esse, Parque Nacional. E o último encontro vai ser o Parque Marinha, que questões óbvias, eu tenho bastante material, bastante coisa para dizer e refletir em cima. Então é isso, vai ficar exposto aqui um troféu de guerra. Isso aqui é uma camiseta. Tá gravando? É uma camiseta que eu comprei lá no Central Park, no departamento de Parques e Jardins, Parks and Recreation, aqui, dentro do Central Park. Eu usei bastante essa camiseta, ficou de troféu de guerra. A gente traz conquista do território e traz umas lembrancinhas. Então essa aqui é a camiseta do Central Park.